Boa noite, meu povo. Vamos chegando. Vamos esperar aqui o pessoal vir chegando. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje é uma live muito especial com o tema divórcio. Como que essa fase, esse acontecimento tão marcante pode ser menos traumático, né? Se utilizando da inteligência emocional temperadinha com a inteligência, né? Com a visão sistêmica, com a inteligência sistêmica, com as práticas do olhar sistêmico que a constelação nos traz. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Claudiane Tavares, né? Terapeuta de casal e família, consteladora familiar, autora do livro Precisamos Falar sobre Divórcio, porque é um tabu, né, minha gente? E que traz realmente muita dor, muito sofrimento. É uma fase muito desafiadora e a gente vai tratar disso. Eu tenho certeza que será uma live assim incrível, de muito aprendizado. Então compartilha com alguém que não pode, né, estar aqui ao vivo. Claudiane entrou. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem for ver o replay da live, já dá uma adiantadinha lá pra frente, que a gente vai aguardar um instantinho as pessoas irem chegando. Já vou chamar a Claudiane e é um prazer imenso, gente, estar aqui agregando na vida de vocês mais conhecimento, vida melhor, né? Aqui, Meira, boa noite, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite! Olá, minha querida Márcia Rocha. Ai, Claudiane, muito obrigada, que prazer, viu, te ter aqui, muito obrigada. Feliz. Que honra. Então, você me convidado. E aí, como é que estão todos? Estão chegando já? Eu estou feliz. Teu som tá baixo. Eu tô achando teu som baixinho. Ou é só eu, gente? Vocês estão nos ouvindo? Estão ouvindo? Tá tudo ok aí? Coloquem um joinha. Tem um barulho aí com você. Eu estou ouvindo um barulho muito forte aí. Aqui? Ah, tá um pouco barulhento, tá? Eu acho que é o som do climatizador. Vamos ver se a gente consegue, né? Está chiando bastante. Tá chiando muito? Vamos ver aí se a gente consegue. Eu acho que tua voz melhorou um pouco, mas tá conseguindo me ouvir? Eu estou, e vocês estão ouvindo? Vão dizer para nós que vocês estão ouvindo. É o barulho de um vento, sabe? Um vendaval, assim. É meu climatizador, eu vou baixar um pouquinho ali. Aí, ó, Claudiane, a casa é sua. Tem algumas perguntas que eu abri caixinha, mas já a gente, né, eu abro para você responder, porque a live é sua, viu? Sem som agora, você. Estão me ouvindo? Agora eu tô. Deixa eu tirar aqui, gente. Com licença. É porque eu acho que é o barulho, que tá o ruído. Nossa, e aí? Ótimo. Ai, agora ficou muito bom. Agora tá bom, pronto, gente. Tá vendo como os barulhos, né, Claudiane? Isso é um barulho físico, e os barulhos que vêm na alma, no coração, né, quando a gente tá numa fase desafiadora de divórcio, né, eu acho que os ânimos ficam exaltados. Eu acredito que a gente mexe em feridas. Eu falo por experiência própria.
Eu acho que mexe em feridas muito profundas que a gente tem de uma vida inteira. Verdade. E assim, e quando a gente fala nessas feridas, eu sinto que muitas feridas, elas sangram e muitas feridas são recontadas pelos nossos filhos, pelos nossos netos, né? Hoje eu fiquei pensando o que eu poderia ser contribuição, porque nunca é um encontro único, né? Nós estamos aqui tecendo algo maior, algo que tem a ver comigo, que tem a ver com você, Márcia, que nos encontramos lá no grupo de apoio terapêutico, que eu estou até em dúvida, porque de julho para cá, gente, minha vida foi assim, esse ano, eu estava fazendo uma análise, né? Foi o meu ano de subir um nível no meu sistema familiar. E a gente, quando diz subir um nível, eu fico pensando, eu moro no quarto andar, aqui no meu prédio, e tem 20 dias que eles estão trocando os elevadores do prédio. E aí, todos os dias eu chego, eu moro no quarto andar, então eu fico comprando as coisas devagar, porque quem aguenta subir para o supermercado, né, no quarto andar de escadas, carregando um peso, eu falo, a vida me forçando a fazer um exercício físico. Mas a gente acha que é fácil e às vezes é pesado mesmo, né? Essa subida, ela não acontece só na luz, mas ela acontece com tudo que precisa para a gente se elevar. Então eu estava pensando que esse ano eu estou subindo alguns degraus, alguns níveis no meu sistema familiar, e aí acho que nada é separado. E quando a gente diz assim, precisamos falar sobre o divórcio, é muita audácia, né? Você falar, precisamos falar sobre o divórcio. Como cuidar dos filhos e recomeçar após uma separação. Então, você se coloca num lugar de facilitador. E eu entendi que a vida me levou para um caminho de maestria pela própria pele, por todas as experiências que eu vivi na minha pele, né? Então, esse ano foi um ano onde eu fui recontar feridas muito antigas no meu sistema, com a chegada dos meus netos, com aquilo que a minha neta conta da minha própria história, com aquilo que meu neto nasceu com um problema cardíaco, né, grave, fez uma Acompanhei a cirurgia história gravíssima, linda, desafiadora, linda, né? desafiadora, e ele chegou contando a história do coração ferido de todas as crianças do meu sistema, né? E agora chegou o Antônio. A semana passada eu me tornei avó do Antônio, que já chegou unindo sistemas separados, né? Mostrando, revelando aspectos do meu primogênito que nem eu conhecia, de tanta amorosidade, de tanta dedicação. Então, quando começou a pandemia, eu comecei a escrever a parte 2 do livro, que era para ser sobre o empoderamento feminino, o recomeço depois do fim, né? E não aconteceu. E aí, de repente, eu comecei a contar a saga da criança. O segundo livro é a saga da nossa criança ferida, a nossa criança iluminada. E aí eu precisei viver isso esse ano na minha pele, dentro do meu sistema familiar, para eu poder escrever de um outro lugar. E eu sento nesse computador e eu falo, livro, querido livro, o que queres de mim, ó querido livro, né? Porque o livro já é outro. As coisas O livro vêm, né? As é coisas. outro, não é? E aí eu fiquei vendo os meus impulsos de querer sentar e publicar e escrever de um lugar desconectado. Então, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, eles vão recontar a nossa saga.
Por isso que é importante a gente encerrar ciclos de uma maneira um pouco mais saudável, não é? Porque o amor, ele não precisa ser eterno. Já dizia o poeta, que seja eterno enquanto dure, não é? E o Bert chega e diz: as pessoas têm o direito de se separarem e têm o direito igualmente de recomeçar. O amor acaba e ponto, ponto final, sem drama, né? Então, assim, eu fico muito emocionada, feliz de ter sido sua convidada. Estou aqui com muito amor, né, para tecer esse encontro dentro de uma abordagem sistêmica, mas dentro de uma abordagem também de vida, de quem já passou por um divórcio, com 4 filhos, quem teve de recomeçar, quem teve, eu brinco, pode ter tido um divórcio tão difícil quanto o meu, mas eu duvido que tenha sido pior, né? Então, para quem Que bom, eu achei que era o meu. é, então com tudo que tem direito Ai, e como que são as nossas dores que faz também a gente servir a vida, servir ao mundo, servir à existência, né? Então, gratidão por eu estar aqui hoje, podendo mais uma vez recontar um pouco as minhas próprias feridas. eu que agradeço a todos que estão aqui também. E você falou assim, né, que as histórias, né, na constelação a gente aprende que a vida é o que é e não é muito simples digerir. Mas eu sinto a leveza quando tá muito pesado, porque tem dias que é muito pesado para mim, né? É, eu aí quando eu vejo que é quando eu resisto ao que é, mesmo sem entender, mas quando eu penso é assim, é essa a minha realidade de hoje é essa, dura, difícil, desafiadora, com disputa de guarda, porque é o que é mais desafiador. E aí eu penso, meu Deus, por que que isso chegou até mim? E como contribuir? Que eu acho que essa dor não era para ser em vão. Além de ser para o meu sistema, que eu até brinquei com uma consteladora, eu falei assim, nossa, eu acho que tá tendo muita cura, viu, de sistema aí, porque assim, o desafio é muito grande. E eu penso que quando a gente olha com amorosidade pelo que foi, e é um desafio, eu não vou mentir, eu não vou chegar aqui e dizer, ai, que lindo, olha, vamos olhar. É um desafio olhar com amor, Uhum. é um desafio. É um desafio. Mas é uma barreira que quando a gente rompe e a gente consegue, porque é preciso um olhar além, porque você não olha para o fato, você olha para a história. Eu olho para minhas filhas, agora, como eu já tenho esse conhecimento, para mim é mais fácil. Apesar de toda e qualquer coisa, eu enxergo amor por ele, porque ele me deu minhas filhas. Minhas filhas são um pedaço dele. Aí, só que essa compreensão de separar, que eu nem sei se é pertinente começar por aí, mas falar Claudiane, de como a gente pode agir de uma forma que os filhos sejam menos agredidos. Porque, embora um filho esteja revoltado, mas ouvir falar mal da mãe, ou ouvir falar mal do pai, é uma ferida. Aí como que a gente faz para ter essa inteligência, trazer essa sabedoria, assim, num momento que é tão desafiador, mas a fim de zelar pela integridade emocional dos nossos filhos, que é tão importante. Para mim, é o que eu mais prezo, é o que mais me dói hoje, não é o financeiro, que tá tudo virou tipo de pernas para o ar,
porque aí é uma outra live falando do quanto o empoderamento feminino é importante, porque numa separação a mulher fica em muita desvantagem, né? Mas aí é um papo para outra live. Mas como usar essa sabedoria para poupar nossos filhos? Ok, então vamos começar falando do início, do começo de uma relação. E é tão interessante falar disso, porque eu preciso dizer que tem duas situações que se interagem, tem dois lugares, tem duas instâncias que se interagem. A primeira é a minha própria história pessoal, né? Então, o que eu trago da relação do meu pai, da minha mãe, eu estou sempre transitando por esses dois modelos. E nós temos um transtorno na narrativa amorosa, que faz parte da nossa própria história, não é? Então, por exemplo, a minha filha acabou de dar à luz a um bebê, onde ela precisou se dedicar muito durante 30 dias para que ele sobrevivesse. Mas ela tem uma bebezinha de 2 anos. Então, como essa bebê sentiu a chegada desse irmão? Depois, se vocês quiserem, me peçam um vídeo que eu tenho. Eu vou postar esse vídeo. Ah, eu sei qual é. Né? Tem um vídeo lindo onde ela empurra. Não, 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 né? Então, então, quando a mãe se afasta e vai ter esse bebê, ela se sente abandonada, ela se sente traída quando a mãe chega, ela se sente desamparada. Isso foi notório em todo o comportamento dela. Mas essa história que ela está contando foi real ou não? Esse abandono, ele aconteceu de fato ou ele aconteceu nos sentimentos dela? Porque a criança tem coisas que são muito pesadas para a criança. Ela não consegue administrar. E a partir do momento que fica muito grande, ela cria ali um transtorno na narrativa. Então, ela introjetou, ela viveu a experiência como a mamãe me trocou, a mamãe me substituiu, a mamãe está no hospital com outro bebê, ela amamenta agora outro bebê, ela ficou muito, visivelmente, ela ficou muito fragilizada, né? Então, essa história aconteceu dentro dela, porque fora dela tinha uma rede de apoio enorme. Tinha uma vovó que revezava a UTI com a minha filha, eu ficava revezando para minha filha dormir com ela. Então, num outro nível, existia ali toda uma rede de apoio, né, para dar tudo que ela precisava. Mas ela introjeta. Então, como é que ela vai viver essa experiência no mundo adulto? Ela pode, eu não estou dizendo que ela vai, porque a vovó é consteladora, bruxa, abre lá os campos de sagrado feminino, já empodera a netinha e tá tudo certo, né? Mas ela pode, por exemplo, quando ela encontrar o amor da vida dela, ela reviver essa experiência, onde ela vai ter ciúmes, onde ela vai ter a sensação de que vai ser abandonada. Ela pode arrumar, inclusive, parceiros para triangular, porque ela sente que ela está nessa triangulação, né? E agora ela está toda sedutora, ela seduz o pai o tempo inteiro. Por quê? Porque o papai não dá o peito, ele não vai me abandonar. Então ali já tem uma filhinha do papai instalada, não é? Eu fico olhando para isso. Então, o transtorno na narrativa amorosa, ele é muito mais comum do que a gente imagina. E nós vamos para o amor com todas essas experiências. Inclusive, muitas vezes, nós nos transformamos para o objeto amado, aquela mãe que nós não tivemos na infância. Nós nos tornamos para ele, né, a mamãe que eu acho que eu não tive na infância. E claro que o que vai acontecer? Eu vou desequilibrar, ofertando demais e o outro, claro que vai embora. Então, eu estou dizendo num nível muito raso de história pessoal. Então, o homem faz isso e a mulher também. Principalmente quando tem aí grandes enroscos no complexo de Édipo, que é o que
nos livros do Bert Hellinger, ele traz como o filhinho do papai, a filhinha da mamãe. A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Ok? Então, quando nós entramos no sistema familiar, quando nós encontramos o homem da nossa vida, quando encontramos o amor da nossa vida, eu costumo dizer que a gente encontra esse amor com o dedo podre sistêmico. Eu vou pegar com o meu dedo podre sistêmico. O que é o dedo podre sistêmico? Com todos os traumas da minha primeira infância e com todos os traumas que tem no meu campo familiar, que esse é o grande advento aí das constelações, onde as constelações chegaram sobre o olhar para o campo morfogenético, para o coletivo do meu sistema. Então, quando nós olhamos só com a nossa história familiar, a nossa história pessoal, papai, mamãe e filhinho, a gente já vai ter muito enrosco para viver no amor. Estamos falando de dois seres no complexo de Édipo que não saíram dos 4 anos de idade. Olha isso. Então, quem vai para a experiência amorosa é quem está no complexo de Édipo, que já entendeu que o papai é muito lindo e que eu vou disputar a mamãe com o papai com a mamãe. Eu vou ser a vencedora dessa disputa. Tem 4 anos de idade. Quando é que você sai do Édipo? 6 anos de idade. 3 anos você está entrando, 6 anos você está saindo do Édipo. E o menino também. Oh, a mamãe é linda, maravilhosa, o amor da minha vida, minha namoradinha. Quando ele sai do Édipo, 6 anos de idade, é o fim da primeira infância. Então, se nós estamos aí entrando em relações dentro dessa dinâmica do complexo de Édipo, nós estamos dois seres com de 3 a 6 anos se relacionando. Se tornam criança em tudo. No jeito de falar, no jeito de se relacionar. Tudo que nós vivemos ali naquela fase vai vir à tona. O ciúme da mamãe, o ciúme do papai, o ciúme do irmão que chega, tudo vai vir à tona. Não é? Tudo que está ali vai vir à tona. Não é? Isso é um nível. Agora, ainda tem a questão do coletivo do sistema. Nós também vamos entrar em campos de traições que pertencem ao meu sistema familiar, as exclusões, as dores de amor do papai, aquela primeira noiva do papai que não foi visto, ela vai ser representada nesse sistema. Aquele primeiro noivo da mamãe, que a mamãe rompeu com ele, ele vai voltar para esse sistema. Né? As amantes do papai vão ser representadas nessa relação. Pensa, quanta coisa interagindo dentro do meu inconsciente pessoal e dentro do meu inconsciente coletivo. São campos de infinitas possibilidades. São campos que nos aprisiona no amor que vem desse povo todo lá. Como é o amor no meu sistema familiar? Como o amor chegou para a mamãe? Como era o vovô materno com a vovó? Como era o vovô paterno com a vovó? Não é? Nós estamos compensando. E aí o Bert traz algo muito interessante. Quando dois adultos se encontram, não são tão adultos assim. Provavelmente estão no complexo de Édipo. Não é? E aí, o que acontece? Quando um homem encontra uma mulher, todo o sistema da mulher fica feliz. Porque esse que chega é a tentativa de solução para aquele campo de dor. E ele vai olhar para todas as dores, para todas as feridas. E ele vai estar totalmente disponível para resolver o que é dela. E a mulher também. Quando ela olha para esse homem, atrás desse homem tem todo um campo ferido que precisa ser colocado em ordem. E ela vai precisar representar para ele os problemas que já são do campo dele. Então, nessa relação, nós nos relacionamos com muitos. Então, quem chega para mim, todos os homens que chegam para mim, vão tentar resolver problemas no meu próprio sistema. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu perdi o meu pai. E eu sempre me relacionei com homens muito mais velhos. Sempre. Meu ex-marido tinha 7 anos a mais.
O meu segundo ex-marido, bem mais velho que eu, né? Eu sempre busquei homens mais velhos. Por que será? Quem eu buscava nesses homens mais velhos? O pai, né? Buscava o pai. Eu buscava o meu pai. E quando meu pai morreu, aconteceu uma coisa interessante. Eu percebi que as pessoas que começaram a chegar para mim eram pessoas bem mais jovens. É como se eu tivesse tido uma autorização. E aí, olha que coisa linda. Eu comecei a ir muito para a casa da minha mãe. E a minha mãe, eu comecei a perceber que eu tinha uma competição com ela. Eu competia com a minha mãe, o meu pai. E eu sou muito competitiva, extremamente competitiva. E eu competia o meu pai. Então comecei a prestar atenção, depois da morte do meu pai, que eu ia no supermercado, ela queria escolher alguma coisa e dizia, mãe, mas isso aqui é muito melhor. Mãe, deixa que eu faça comida. Tipo assim, eu faço muito melhor. Eu sou uma mulher para o meu pai muito melhor do que você. Questão de traição. Quantos relacionamentos o parceiro pede por um chifre? Ele pede. Ele precisa daquele chifre. Ele provoca tanto a parceira, porque ele olha tanto para a traição. E sabe qual que é a dinâmica de quem trai? De quem é traído? Você sendo... Quando eu sou traída, não é? Eu posso sair da relação como inocente. Eu sou inocente. Ela é a culpada. Eu sou inocente. Ele é o culpado. E todo inocente é uma criança. Vítima que não assume a culpa. Não é? E às vezes, aquela pessoa, ela fez tanto por merecer aquela traição, mas ela não quer entrar em contato com o adulto que tem dentro dela. Ela é a criança vítima e quem traiu é o adulto culpado. Isso é uma dinâmica dentro de todos os processos psicoterapêuticos, seja dentro do Freud, do que ele fala, dentro do Hellinger. O Hellinger diz que inocência e culpa, o tempo todo nós estamos transitando por esses campos, por essas áreas, né? Então, é muito confuso. É muito confuso. Então, a gente tem que sair do conceito de bom e ruim, de justo, de injusto, não é? Existe uma triangulação essencial. O tempo todo a gente está em campos onde um é a vítima, o outro é o algoz e o outro é o salvador. E dentro do contexto familiar, principalmente depois de uma separação, o que acontece? Muitas vezes, o marido é a vítima, a esposa é a algoz e os filhos os salvadores. Outra hora, os filhos são os salvadores, o marido é o algoz e a mulher é a vítima. Quando o casamento está muito ruim, o que acontece? A esposa é a vítima, o marido é o algoz e a amante é a salvadora. Ou às vezes, né? O marido é a vítima, a esposa o algoz e a amante a salvadora. Isso é triangulação essencial. Isso está lá na infância. Então, como é que a gente olha para isso como adulto? Olhando para aquilo que é nosso. O que me leva a arrumar um marido que me trai? O que me leva a arrumar uma esposa que me trai? Né? Está em mim. Hoje foi tão interessante, eu atendi uma cliente que ela está na postura da vítima. E toda vítima, ela está emaranhada com o arquétipo do feminino ferido no sistema maternal. Então, as mulheres do sistema materno têm um feminino ferido, né? Estão feridas em seu feminino. E aí, quando eu disse isso para ela, ela olhou para a mãe, que é uma vítima. E aí eu disse, sabe o que vai acontecer?
nós vamos tirar o seu marido. E sabe quem vai entrar? Um outro algoz, porque você é a vítima, o marido é o algoz. A sua mãe era a vítima, o seu pai era o algoz. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos tirar o seu marido e vai entrar outro, igualmente algoz. Então, é descobrir onde está a minha energia, qual o papel, qual é o script que eu represento, qual é o script que eu represento, né? Eu sou a vítima inocente, a coitadinha, eu sou a algoz, eu sou a torturadora, não é? Eu sou o salvador. E dentro de um processo de separação, gente, o pior lugar para os filhos é eles serem salvadores. Então, o amor acaba e pronto, né? As pessoas estão se relacionando a partir do complexo de Édipo. Muitos estão no amor cego, no amor infantil, no amor lá da mamãe, do papai, né? Naquela disputa, daquela triangulação essencial, né? Então, não coloque os filhos nisso. A capa do meu livro, ela é sugestiva. São duas crianças olhando para um castelo que está ruindo. E é isso que acontece com os filhos. Eles olham para esse cenário, né? E não cabe aos filhos julgar o pai e a mãe. Porque quem está na briga não é o pai e a mãe, é o casal, é marido e mulher. Nós passamos uma vida sem enxergar o nosso pai, porque muitas vezes a alienação vem da mãe. Nós também podemos passar muito tempo sem enxergar a mãe, porque o pai está fazendo alienação. E a alienação nunca é feita sob a função da mãe, porque quem vai lá e trai, não está traindo os filhos, está traindo o marido que ela não quer saber mais, ou está traindo a esposa que não quer saber mais. Os filhos não têm nada a ver com isso. Porque os filhos, não cabe a eles julgar a vida íntima de seus pais, os relacionamentos afetivos. Os filhos são pequenos, eles não podem entrar nessa energia, não é? Agora, como explica isso para duas crianças que estão brigando? Um dizendo assim, a culpa é sua, e o outro dizendo, a culpa é sua. Porque é isso, Márcia, que acontece muitas vezes nos processos de separação. Ninguém quer assumir a culpa. E sabe qual é o melhor culpado? Sabe qual é o melhor lugar, segundo Bert Hellinger? É do culpado. O culpado bate no peito e diz, a culpa é minha mesmo e fui. O inocente, ele passa uma vida brigando na justiça para provar que ele é inocente. Sendo que, sistemicamente, a gente sabe que 50% do enrosco é de um, 50% do enrosco é de outro. Não é? Então, como é que a gente sai desses jogos? Quando a gente olha para a nossa própria história. Eu dei uma aula em Campinas, uma vez, estudei muito sobre a triangulação, né, a infidelidade. Como é difícil a gente dizer para uma pessoa assim, essa infidelidade foi você que criou. Essa infidelidade você pediu por ela. E muitas vezes a infidelidade vem para a gente equilibrar também a relação. Nem toda infidelidade termina em separação. Quantas vezes a mulher está olhando para outro lado? O marido vai e trai, ela olha para o casamento. É difícil entender isso. Porque quando eu falo de traição, eu falo de um processo de amadurecimento, onde, quando um casal se une, agora é a nova família. Eu preciso pegar a força da minha família de origem. Eu preciso abaixar a cabeça para o meu pai, para minha mãe, receber, tomar, renunciar ao desejo de ter vivido uma história diferente com eles, e olhar para o meu pai e para minha mãe, agradecendo, e aí tomar a força da minha família atual. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes eu tenho uma filha casada emocionalmente com os pais, casada emocionalmente com o pai, principalmente.
Então ela pega a energia masculina e ela vai para o mundo com essa energia masculina. E ao assumir a energia masculina, porque ela está conectada com o pai, com o princípio masculino do pai, ela rompe com o feminino. Toda mulher fálica que está rompida com o masculino está casada com o papai. Toda. E aí, qual que é o processo? Devolvê-la para a mãe. Um bom lugar é quando a filha olha para a mãe e se une à mãe e se torna a filhinha da mamãe. Isso quer dizer, que nesse exato momento ela saiu da infância, ela foi para o mundo adulto, não é? Então, quando ela toma mãe, quer dizer que ela saiu do mundo adulto, que ela foi para o mundo adulto, não é? Então, hoje, Márcia, o direito sistêmico está olhando muito para a alienação parental, está olhando demais. Eu trabalho muito dando aulas nessa, nessa instância, né? Acho que hoje a grande maioria dos cursos de constelação traz o direito sistêmico. O Dr. Samis Dort, ele está mudando todo o conceito, né? Do trabalho dele. Esse desrespeito mesmo que às vezes os pais fazem dentro da separação. Então, como é que a gente pode tirar uma mãe ou um pai de dentro de um filho? Né? Se os filhos possuem 50% do DNA, 50% da genética de um e do outro. Eu digo, esses dias uma paciente chegou e falou, olha, eu não quero mais deixar minha filha de 2 anos ter contato com o pai. Ela estava na dor, ele tinha arrumado uma outra esposa, ela estava totalmente na dor. E aí eu peguei e disse assim, peguei um bonequinho, disse, traz a faca para mim, deixa eu cortar, deixa eu partir essa bonequinha ao meio. E ela, que é isso? Eu falei, é o que você está me pedindo, que a sua filha não veja mais o pai. Isso vai ter consequências seríssimas. Não é se vai ter, é quando vai ter. Então, por mais difícil que seja, quando o amor acaba, é sempre entre o marido e a mulher. Os filhos não têm nada a ver com isso, né? Agora, se nós trabalharmos bastante, se nós entendermos os processos dentro da constelação, dentro da consciência sistêmica, dentro da educação sistêmica, a gente não precisa, a gente pode cada dia estar no nosso adulto e dizer, eu caminhei com você até aqui, agora basta, mas eu guardo você no meu coração. Agora, toda a nossa história continua nos nossos filhos. O Tarso, ele estava aí. Ele é da Associação Brasileira de Consteladores, né? O Tarso é um escritor maravilhoso, escreveu Imensa Vida. Tarso, você está aí? Eu fiz formação lá. Hã? A minha formação foi no Imensa Vida. Faça incrível. Tarso é fantástico, né? E ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz que nos pais, tanto no pai quanto na mãe, a relação dos pais foi bem sucedida. Nos filhos, a relação dos pais, ela foi bem sucedida. Tanto foi bem sucedida que os filhos vão para a vida com os dois, não é? E muitas vezes uma mãe impede o pai de ver o filho, de conviver com o filho. Gente, esses genes, esse DNA está dentro. Esse filho vai recontar a saga desse pai que ele não teve contato. Olha a história das crianças adotivas, não é? Olha a história das crianças adotivas, eles crescem e vão atrás dos pais biológicos. Então, é muito esse amor, né, principalmente da criança para com a mãe, é um amor visceral, é um amor de alguém que viveu na mãe, e é muito difícil. Então, a gente vê isso todo dia acontecendo, por exemplo, dentro das adoções. A criança, ela tem um amor pelo cuidador, mas o gestar é muito maior do que o cuidar. Às vezes o pai, e isso acontece, né? Às vezes a mãe perde a guarda de um filho, e aí eu olho e digo, gente, esse cuidar que a avó vai dar para o filho, a avó materna ou paterna,
Nunca é maior do que o gestar. É difícil para a gente entender isso, mas o gestar, o cuidar, até uma instituição de caridade pode fazer esse papel. Um orfanato faz esse papel, uma madrinha faz esse papel, uma avó, mas o gestar não. O gestar é só a mãe que faz. Então, a gente precisa começar a tirar os véus da nossa cegueira, da nossa inocência e começar a se relacionar a partir do adulto, sabendo que uma relação de casal, ela vai ser o maior desafio da existência. O maior desafio que nós atravessamos, porque nós saímos dos braços do nosso pai, da nossa mãe. Então, nós transferimos tudo isso que foi vivido ou não para o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Então, é um grande, grande, grande desafio. Se você puder responder aqui, Amanda, me explica como ser menos traumático, descobrir que tudo que eu conhecia da minha própria mãe era mentira. Como explicar de uma forma sistêmica e já sabendo que não é de fácil compreensão, né? Separar, eu falo porque eu vim entender que minha mãe era uma pessoa humana, que errava, que acertava e que me deu o que ela tinha de melhor, o que ela sabia me dar, com o olhar da constelação. Eu passei muito tempo que eu queria sempre muito mais da minha mãe. Meu sonho é que ela fosse diferente. E quando eu me tornei mãe, eu vi ali eu querer fazer com minhas filhas o que eu queria muito que minha mãe tivesse feito comigo. E na constelação, e isso teve um bom papel porque era bom, porque eu me via assim, nossa, eu queria que mãe tivesse feito assim. Só que quando eu entendi que na visão sistêmica, que foi me dado o melhor que ela podia, que ela sabia, e que eu não estava sendo melhor do que ela. Porque quando eu me colocava assim, não era com um mau sentimento, mas tipo assim, eu vou brincar com minhas filhas, eu vou abraçar, vou beijar muito, vou agarrar, vou brincar. Coisa que minha mãe não fazia, porque ela não era muito de toque. Mas aquela posição que eu tinha era de arrogância, de querer, de crescer melhor. Lá no México, eu escutei o Bert falar algo maravilhoso, o Bert Hellinger, né? Ele disse que um bom lugar para os filhos é reduzido ao tamanho de filho. Um bom lugar de filho é ele ter uma estatura compatível com o lugar de filho. E que esses assuntos não dizem respeito aos filhos. Por exemplo, quando um casal decide se separar, vocês acham que deveria chegar e dizer: filho, o que você pensa? Papai e a mamãe estão pensando em se separar. O que vocês acham? Essa é uma pergunta que causa um profundo peso na alma dos filhos. Porque os filhos, eles não têm que decidir isso pelos pais, não é? Se o filho diz assim, não, você separa do papai, o papai não é bom para você. Não é verdade. Uma criança, quando a gente fala desse amor cego, a gente está falando de tudo que o bebê viveu nessa relação, até os 3, 4 anos, depois vai ficando contaminado. Mas já viram como um bebezinho olha para os pais? Já viu uma criança no colo da mãe sendo amamentada, nutrida? Ela olha profundamente nos olhos da mãe enquanto ela é amamentada. Eu trabalho com maternidade sistêmica, eu amo esse trabalho, porque eu vejo o verdadeiro amor cego ali. Então, até os 3 anos de idade, a criança ela é devotada ao papai e à mamãe. Essa criança dentro de nós, ela segue conosco. Ela segue.
Quando um adulto chega, uma adolescente, né? Os pais se separaram, e o adolescente está com muita raiva da mãe ou do pai, defendendo muito a mãe, desprezando muito o pai, com muita raiva. Eu sempre pergunto, quem plantou tanta raiva assim? Porque os filhos não têm raiva dos pais. Os filhos têm um amor doído. Os filhos têm um amor profundamente doído, adoecido. E alguém fez esse amor ficar doentio. Alguém, um dos cônjuges, está plantando a sementinha desse amor doído. Só que os filhos com esse amor doído, eles vão para a vida grandes demais. Porque nós precisamos, primeiro, sermos pequenos perante a história do nosso pai e da nossa mãe. E aí nós ganhamos uma força e nos tornamos grandes perante o nosso próprio sentido no mundo. Nós ficamos grandes perante a nossa profissão, perante a vida financeira, a vida material, aquilo que nos materializa. O problema é que quando nos colocamos nesses conflitos de papai e mamãe, saímos do nosso lugar, não é? Seja porque queremos ser o salvador. Você sabe que eu estava fazendo um curso semana retrasada e de consciência sistêmica e eu fiquei pensando, sabe, qual é o sentido, não é? Por exemplo, da gente querer fazer uma vida a serviço do mundo, da existência de outras pessoas, se a nossa própria casa não está resolvida. E aí eu fiquei pensando quantas vezes eu quis resolver conflitos e conflitos, entrei nas próprias constelações para ser salvadora, porque era o script da minha criança, querendo salvar o meu pai e a minha mãe, né? Então, quanta força eu perdi, quantas distrações eu vivi, que eu estava fora do meu lugar, querendo salvar. Então, mesmo quando a gente está com uma dinâmica de muita raiva com o pai e com a mãe, é o nosso adulto que está criando essa raiva. A nossa criança está ferida. Ela é ávida pelo regresso ao amor primário, não é? Porque depois a gente faz um amor interrompido. E esse amor interrompido nos coloca num lugar muito ruim perante o mundo. Então, vou dar uma dica sistêmica para você, não é? Se o papai traiu a mamãe, não se meta nisso. Você que é filho. Essa é uma história onde só um homem e uma mulher pode resolver. Dois adultos. Da mesma maneira, a mamãe traiu o papai. Essa história não é sua, ela não te diz respeito, não é? Ela é muito grande para você. Então, deixa que eles resolvam como adultos. Você pode até dizer, é difícil para eu entender, porque é difícil mesmo. É muito difícil entender tudo isso que vocês fizeram. Mas eu sou apenas o filho. Eu não vou resolver isso para vocês. E aí a gente ganha um outro nível de maturidade, de evolução, né? Eu fico vendo, tudo que a gente julga, a gente se torna. Tudo. Você sabe que eu julguei muito a minha mãe. Eu julguei muito que a minha mãe, ela era muito cruel com meu pai, que a minha mãe era sem paciência com meu pai, que a minha mãe era intolerante com meu pai, que eu era uma filhinha da mamãe, do papai. Eu sempre fui uma filhinha do papai. E eu tomava todas as dores do meu pai. Eu me lembro, com 8 anos, eu falava, pai, vamos embora. Larga a mamãe, vamos sair pelo mundo. De tanto que eu era filhinha do papai. E eu cresci com essa competição. E essa mãe que eu competia com ela, quando eu me tornei adulta, ela apareceu em todos os meus relacionamentos amorosos. Eu me casei com um homem que era o filhinho da mamãe. E eu competia com a minha sogra. A minha sogra competia comigo. Era uma parte da minha própria história representada na minha sogra. Quando eu me casei com meu segundo marido, fui morar no Rio de Janeiro, né? Ele tinha uma filha que morava com ele. E, de repente, ela começou a competir comigo. Enquanto eu não morava junto, era maravilhoso. Quando eu fui morar, começou-se o mesmo atrito. Até eu enxergar que
É isso que acontecia comigo, era o que eu não tinha resolvido com a minha mãe. Era partes da minha história com a minha mãe, que se representava ali, né? Que se manifestava ali. E até mesmo com os amigos. Eu começava a trabalhar com uma pessoa, um parceiro profissional, e daí a pouco o parceiro estava criando um método e pegando os meus clientes, os meus pacientes, entrando em espaços que eram meus. Por quê? Porque eu estava lá na competição com a minha mãe, competindo com a minha mãe, não é? Então, esses reflexos, eles vão continuar acontecendo na nossa vida adulta. Nos homens que chegam, nas mulheres que chegam. Quando nós falamos o amor cego, é da vítima. Mas Claudiane é o meu marido, é a minha esposa. Claudiane, porque ele é um cretino, porque ela é uma cretina, né? E a pergunta é: que parte sua atrai os cretinos para sua existência? Que parte sua atrai os abusadores? Que parte sua precisa ser tão bonzinho que o outro tá lá tirando o que é seu, não é? Porque a raiva que eu não assumo na separação, os meus filhos vão assumir. E agora eu quero dizer para os consteladores, para os terapeutas, quando a gente entra num conflito, numa separação, uma coisa sistemicamente é você olhar e reconhecer aquela história e dar um bom lugar para aquela história no seu coração. E dizer foi como foi, eu honro você, eu não entendo por que você fez isso, mas eu também não quero mais entender. Até aqui eu caminhei com você, agora nós nos separamos, fica os nossos filhos, né? Que não vão perder nem o pai nem a mãe, porque pai e mãe é uma função até no momento da certidão de óbito. Até no momento da certidão de óbito, temos lá o pai e a mãe na nossa certidão, né? Mas que parte nossa atrai essas experiências? Então, enquanto a gente não entender isso, nós somos a vítima e vamos encontrar outros algozes, vamos encontrar outros perseguidores. Então, o amor infantil, o amor cego, é aquele que quer ser o inocente. Então, quer ver um inocente legalzinho, que todo mundo gosta? Eu não vou dar o troco, eu não vou processar, eu não vou lá buscar os meus bens que eu tenho direito, porque agora eu sou terapeuta, eu sou consteladora, eu sou evoluída. Eu pratico xamanismo, eu sou do empoderamento feminino. Eu já tomei chá ayahuasca 3 vezes, já fui no ritual, eu já me iluminei, eu sou iluminado, né? E aí, gente, eu sinto muito. Você está dizendo assim, eu vou fazer de tudo para me manter inocente, para que o outro seja o culpado. Então, no mundo material, no mundo físico, existem as leis físicas. E às vezes a gente tem que dar um basta, não é? Dar um basta mesmo, para que os nossos filhos não tenham que assumir essa raiva, essa dor, esse sofrimento. Eu aconselhei recentemente uma cliente, gente, o marido dela tirou tudo, por fim ele tirou os filhos, ele tirou tudo, sabe? Como se o que ela tivesse feito, eu dizia para ela nem que fosse a esposa do maior traficante do Morro do Alemão, isso não dá a ele o direito de desfazer da sua maternidade. Isso é abuso, abuso de poder, né? E aí ela passou por uma situação lá no Rio, ela mora no Rio de Janeiro, onde uma filha foi atropelada. E aí ela foi para o hospital e ele querendo brigar. E os dois irmãos lá, todos constrangidos, sabe, desesperados. E eu disse, você vai chamar o segurança do hospital e dizer, mantenha ele longe de mim. A menininha passou por várias cirurgias, quebrou costela, quebrou clavícula. Ele brigando, olha que desrespeito enorme, brigando na porta do hospital. E aí eu disse para ela, você não vai tolerar isso. Isso é abuso. E os seus filhos vendo isso, que você está ensinando para eles. Uma coisa é,
eles, esse homem é o pai certo de vocês, porque nessa existência não tem outro. Agora, eu como mulher, como ser humano, eu me posiciono. E aí, na primeira vez que ele chegou, e o que você está fazendo aqui? Ela disse, você faz, ó, é com o segurança que você vai conversar agora, né? E pronto. Então, é uma maneira de dizer basta, basta. E esse basta, gente, é com a alma. Basta, né? Mesmo que me custe muito, porque às vezes no processo de separação nós continuamos amando, não é? Nós amamos, mas quando se torna algo doentio, abusivo, desrespeitoso, nós precisamos aprender a dar um basta com a nossa alma. E uma pergunta que eu gosto muito é: o que eu fiz para você, para que você tenha tanta raiva de mim? É sempre assim. O que eu fiz? Não é o outro. O que eu fiz para você? Para que isso tenha acontecido, né? Para que você... O que eu fiz? Se todo mundo se perguntar, porque a tendência nossa, Márcia, é querer ficar no sofrimento, na vítima. Então, quando eu falo o que eu fiz para você, para que você tenha tanta raiva de mim, eu estou assumindo os meus 50%. Eu não preciso assumir os 100%, mas os meus 50% eu posso assumir. E quando eu faço essa pergunta, eu também tiro do outro o direito de descarregar todo o lixo do sistema dele em cima de mim. E aí eu coloco o que nós chamamos de limites saudáveis. Então, ser evoluído, não é? Ser posicionado, ser terapeuta, ser psicanalista, ser conhecedor do autodesenvolvimento, estar numa vida buscando a evolução espiritual, não dá ao outro o direito de pintar e bordar com a gente. Nós precisamos aprender, os terapeutas, colocar limites. Esse é o seu limite, aqui você não passa, né? E aí a gente vai para um lugar um pouco mais adultecido. Eu gosto muito desse termo, né? Sermos adultos de fato. E quando nós julgamos muito, por exemplo, a nossa mãe ou o nosso pai, eu fico vendo, com tudo que a minha mãe viveu, com todas as dificuldades dela, com todos os recursos que ela tinha na época, por muito tempo eu questionei se eu conseguisse ser uma mãe melhor para os meus filhos. Hoje, eu sinto que eu sou uma mãe igual a minha mãe foi, tão disponível quanto. Mas quando eu me separei, né, o grande problema da alienação é que a gente acredita no que o outro está falando. Porque os meus filhos também não ficaram comigo. Meus filhos ficaram um tempo com o pai. E depois eles voltaram para mim. E depois eu tive que percorrer um caminho maravilhoso com eles. Um caminho que a gente está recontando agora com a chegada dos meus netos. Não é? Porque a vida, se me falasse isso há 20 anos atrás, eu não iria acreditar. Mas a vida nos mostra quem somos nós, não é? E hoje, quando eu vejo os meus filhos me admirando, os meus filhos convivendo comigo, os meus netos me amando, eu dizia, gente, mas todo o caminho que eu busquei, todo o caminho que eu busquei, e ele está lá, do mesmo jeito, na alienação dele, não importa, não é o outro, é você. Mas, Claudiane, eu não consigo fazer esse homem ser diferente. Esquece. Você não conseguiu durante o casamento todo. Não é agora que você vai conseguir. Olha para o homem real, não é? E se posiciona. Olha para a mulher real e se posiciona. Então, é muita inocência a gente achar que o outro vai modificar. Ninguém modifica ninguém. Nós transitamos aí em camadas de consciência que vão se revelando. E quem somos nós vem. Quem somos nós vem. E a gente acha que esse dia não vai chegar. Agora, nós precisamos cuidar das nossas dores, não é da dor do outro. Nós precisamos cuidar do nosso próprio autodesenvolvimento. É pegar
uma lanterna e iluminar os porões mais sombrios do nosso inconsciente pessoal, familiar, coletivo. Você estava falando do empoderamento. Quantas de nós ainda sofremos os reflexos de todos os abusos que fizeram com o feminino, não é? De todo o patriarcado. O patriarcado também sofreu. Nós também somos carrascas com os homens. Então, será que agora não é momento de recontar uma outra história e permitir que os filhos também reconte uma outra história? Não é? Então, Claudiane, só te interrompendo, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, porque foi uma dificuldade minha também, de dissociar a mãe da mulher. Eu reconheci isso depois que eu conheci a constelação. E eu lembro a primeira vez que eu cheguei, né, na casa dos meus pais e eu olhei para minha mãe, porque eu sempre via ela como uma pessoa muito frágil, desde eu muito pequena, como se eu precisasse cuidar dela. Porque eu sempre, eu me identifiquei com a figura triste dela. E é como se eu precisasse cuidar dela. E eu sentia um peso na alma, assim, muito grande. E quando eu entendi que as coisas que ela passava, por que ela tinha aquele olhar triste? E que nas pequenas coisas ela me dava o melhor que ela podia. O quanto aquilo que eu achava que era pouco custou tanto para ela. Tipo assim, ela sem ânimo nenhum, ou com muito triste, ou passando por inúmeras situações difíceis, ela ainda escolheu me maternar e mais 5 filhos. E um monte, a escadinha, né? Porque antigamente os filhos iam muito pertinho assim. E quando eu olhei para ela, e ainda hoje eu faço esse exercício de olhar para ela e lembrar que ela não é só minha mãe, ela é Eva, ela é mulher, que tem a vida dela, as dores dela, os erros dela, tudo. Ela é um ser humano comum. E isso é como se tivesse tirado uma venda assim dos meus olhos. E eu me senti mais forte quando eu olhei para minha mãe como forte. Porque eu olhava também para muita coisa que acontecia na relação deles e eu via minha mãe como a tadinha ou coitadinha. Mas ver a nossa mãe ou nosso pai como tadinho e coitadinho, eu vi como aquilo tanto me enfraquecia, como a ela também. Porque, e quando ainda hoje eu olho para ela e lembro, eu puxei mais meu pai, né, assim, grandona, mais gordinha, e minha mãe, realmente, ela é menorzinha, assim, mas eu falo, nossa, não, mãe é grande, e eu sou pequena. E eu falo para minhas filhas, eu falo sempre, a pequena é muito assim, ela já entendeu. Ela fala que desde o primeiro dia eu falo, ó, quem tá se separando é Márcia e Nilson. Papai e mamãe nunca vão se separar. E ela, quinta-feira que elas estavam aqui comigo, ela lembrou e falou, mamãe, não é verdade que quem se separou não foi mamãe e papai, né? Foi Márcia e Nilson. Aí eu impressionada porque aquilo ficou nela. Cresce. Porque eu falo para elas que o papai e a mamãe nunca se separam. Nunca. Nunca. E, olha, Que elas são pequenas e que nós somos grandes, que tanto eu quanto o pai delas a gente dá conta. Porque às vezes eu vejo um olhar de preocupação, dá do meio. Quando a gente é mãe, eu reconheço o olhar de cada uma. Uma é mais compreensiva, tem que eu noto como se ela tivesse um pouco do sentimento que eu tinha. Eu vejo que ela se preocupa comigo. Aquele olhar de, na hora de ir embora, fica olhando nos meus olhos para ver se eu não estou triste ou chorando.
E, e eu tento sempre passar para elas assim, ó, mamãe dá conta. Não tá fácil. Eu tô lutando por vocês, mas mamãe dá conta. Mamãe é grande, ó, mamãe e papai é grande. Porque eu sei o peso que é, além de eu ter entendido isso, nós como profissionais também, eu como ser humano e como profissional, o quanto a gente se colocar nesse lugar de querer cuidar ou de querer julgar é pesado para a alma, né? E Principalmente dentro da constelação, né? Sem julgamento, porque assim, bateu, doeu, é seu, né? Então, tudo que eu julgo no outro, eu posso até dar minha opinião, por exemplo, às vezes, tem gente que eu não quero conviver mesmo. Eu não quero. É que eu tô falando mal, é que eu não quero, eu quero fechar essa porta na minha vida. Porque o conteúdo que ele me traz é doentio, e eu não quero ficar à mercê de abusos, não é? uhum, Porque também ser hipócrita é muito, é muito difícil, né, gente? Você falar assim, eu vou conviver com uma pessoa que eu não gosto só porque eu não posso julgar, eu tenho que olhar. Isso não existe. A nossa mente é puro ego. Nossa mente é ego. Se alguém aqui nesse planeta Terra de expiação dizer assim, eu não falo mal de ninguém, como assim? Não é? Vai assistir Maria Madalena. Vai assistir Maria uhum. Madalena na Netflix, né? Que Jesus vai falar: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não é? Por favor. É muita hipocrisia. Mas essa coisa que você está trazendo, de colocar esses filhos nesse lugar, porque isso é biológico. Os filhos querem salvar os pais. Os filhos querem, gente. Tá dentro, é pulsão, não é biológica, é uma pulsão natural. A gente chega um momento em que a nossa criança ela acessa a prepotência, que ela é importante, que ela é grande, que ela é mais querida que o papai, que a mamãe, que ela é a coisinha mais linda da casa. E aí, quando ela vê a mãe e o pai sofrendo, esse amor cego, também leva essa criança, inclusive, a morrer pelos pais, não é? Eu tenho um exemplo que eu tratei clássico, um casal se separou, em umas condições bem difíceis, né? E a filha tinha 5 anos, 6 anos. Ela fez, cada vez que eu olhava para a mãe muito magra, a menina muito magra começou a emagrecer. De repente, ela fez um quadro gravíssimo. Ela fez uma apendicite supurado e nenhum médico morava num lugar muito bom, em Ribeirão Preto. Nenhum médico diagnosticou, nenhum médico viu a situação da menina. Ela ficou 10 dias numa UTI, 15 dias numa UTI, ela quase morreu. E ela estava dizendo: mamãe, antes eu morrer, antes eu sofrer do que você. É óbvio que ela estava dizendo isso. Então, os filhos, eles fazem isso. Então, é um desrespeito, é uma falta de amor total quando os filhos, numa separação, os pais envolvem os filhos. E eu falo isso, gente, porque eu estou há 28 anos nessa área. Eu atendo há 28 anos. É um desrespeito. Porque o filho sem a mãe, ele vai para a depressão. A depressão é o vazio da mãe. O que é uma vida bem-sucedida para os filhos? Ah, eu vou formar, eu vou dar dinheiro, eu tenho condições de dar mais dinheiro. Gente, sinto muito, dar mais dinheiro não tem nada a ver com uma vida bem-sucedida para os filhos. Ontem eu estava conversando com um grande terapeuta de Salvador. Ele é fantástico. E ele dizendo que ele tem uma cliente muito, muito rica. Tem 5 casas nos Estados Unidos. Assim, ela é milionária. E dizendo que ela está em depressão. Depressão, aí você vai olhar a história familiar dela, o que ela sofreu na separação dos pais. Agora o pai morreu, ela herdou todo esse patrimônio e ele falou: eu preciso que você faça um trabalho com ela, porque ela tem depressão, ela se corta, ela se mutila. E aí? Todo esse patrimônio que o pai deixou, resolveu? Ela se corta inteira. Olha a dor que tem na alma dessa pessoa. Então, uma vida bem-sucedida para os filhos é permitir que os filhos pertençam a esse pai e a essa mãe, igualmente.
né? E que isso não tem a ver com a função marido e mulher. Nós passamos uma existência enxergando o marido da mãe, a esposa do pai. Então está na hora da gente, nessa nova consciência que chega agora, começar a sermos adultos mesmo. Uma boa vida para os filhos é uma vida onde eles possam acessar os dois igualmente, o papai e a mamãe, né? Sabendo que o papai vai levar para um lugar que é fora do útero, que vai mostrar o mundo externo, e a mamãe é a nutrição, é aquela que gerou a vida, que disse sim à vida. É tão difícil a gente entender que o que define a função mãe, pai e mãe é a concepção. Acabou de nascer, deu para qualquer outro criar. Esse ato de criar, educar, dar vida boa, nunca vai ser maior do que o gestar. É que a gente nos ensina. A vida vem primeiro. Sabe, a gestação vem primeiro, sim, a vida. Eu vi aí, eu amo o John John, ele era do Rio de Janeiro, como eu, mas agora está em João Pessoa. O John John diz assim, né? Que não existe filhos de carnaval. Existe filhos de um encontro. Não importa se foi uma única vez. Aí eu vou falar do movimento que o Bert Hellinger traz da totalidade. Eu falei da experiência pessoal, da minha história pessoal, mas eu tenho uma história familiar e eu tenho uma história ligada à totalidade. E na totalidade acontece algo muito bonito. Quando nós viemos aqui para a imensa vida, não é? Nós escolhemos um pai e a mãe que iria nos proporcionar o positivo da alma. E aí a gente escolhe um casal, humildemente diz, por favor, quando eu nascer, você me abandona? Porque a minha alma precisa desse corretivo. Só que a gente vem para cá e a gente esquece isso. E aí o que a gente vai fazer? Ficar de novo. Vai perder na totalidade a chance desse corretivo, brigando ainda com esse portal da existência, que é pai e mãe. A gente vai passar uma vida ainda no mimimi, vai perder uma existência, vai ser reprovado de novo, porque o mesmo portal que traz a vida nos mata. Quer ver um exemplo? Uma criança, ela tem um tempo para ficar no útero da mãe, normalmente 40 semanas, 41 estourando. A mãe é o portal da vida. Essa criança, ela tem que ficar ali durante esse tempo. Durante esse tempo, a mãe é a vida, é o desenvolvimento, não é? É a experiência da evolução para o feto. Mas se essa criança ficar com 43 semanas, ela vai morrer e vai matar a mãe. Entendeu como a mãe é a experiência da vida e da morte, não é? Então, a Lu está perguntando o que é a totalidade. Totalidade é onde está o destino de cada um. É a experiência cósmica. É a experiência onde está o nosso destino. Onde está o destino de cada um, não é? Então, esse é o amor da totalidade. É o amor cósmico. É o amor que muitos chamam de Deus, de Criador de tudo que os nomes, né? Não importa, mas existe uma energia cósmica que nos tirou da totalidade e nos trouxe para essa imensa vida. Então, perante a totalidade, nós somos uma consciência ampliada. E aí a gente vem para essa dimensão para viver um corretivo e a gente esquece disso. Todo mundo se esquece. E o grande portal onde a vida acontece passa pelo pai e pela mãe. Sobretudo na mãe que a criança mora, mas o pai também. Porque se ele não vai lá e concebe, não é? Precisa desse ato. E esse ato, ele serve à totalidade. Se o pai cuidou, se a mãe não cuidou, esse ato já torna o pai e mãe. Por isso John John diz que não existe filhos do acaso, filhos do carnaval, filhos de uma noitada só. Existem filhos. E um pai e uma mãe entrou naquele cenário e se uniu de uma forma tão forte tudo que aquela vida aconteceu.
E o que acontece? Depois eles querem desconsiderar isso, né? Principalmente nos casos de separação. Então, gente, fica aqui a minha dica para vocês, né? Tudo que a gente não conseguiu ser adulto durante o casamento e fazer a chama do amor. Amanhã eu vou falar de chama do amor, vou falar de Tantra. Amanhã às 21 horas, né? Eu vou falar de Tantra. Então, vou falar do fogo da paixão. E se a gente não consegue fazer o fogo da paixão ficar aceso, o Bert Hellinger diz que o amor acaba e pronto, ele mesmo. Eu acompanhei. Eu sou da época em que o Bert Hellinger se separou da primeira mulher, se apaixonou pela Sophie e bancou. Como adulto, a gente banca, a gente diz assim, não dá mais. Eu não quero mais esse homem como marido, essa mulher como esposa. Depois que eu fui lá, constelei, desemaranhei, fiz terapia, fiz hipnose, fiz de tudo, né? Aí eu posso dizer assim, realmente eu não quero. O amor acabou, o tesão acabou, não é possível continuar. Então eu me desligo com o amor e eu recomeço. E aí eu posso, a culpa é minha mesmo. Não consigo voltar a sentir prazer com essa pessoa, não é? Mas olha o que o inocente faz. O inocente fica ali sofrendo, sofrendo, tentando salvar o casamento, né, para ele ter aliados. E aí, quando o outro vai embora, ele fala assim, depois de tudo que eu fiz por ele, olha, não, mas ele que me traiu, eu estava aqui trabalhando. As mães fazem muito isso. Eu ficava aqui em casa, cuidando de todas as crianças, cuidando da casa, fazendo de tudo. E ele que me traiu, né? Porque precisa de aliados. Então, o casal tem que parar de buscar nos filhos essa aliança. Essa aliança não é autêntica, não é E uma. não é saudável, né, para os nossos filhos. Uhum. Às vezes se a gente se deixar tomar pela raiva, a gente fala mal. É por isso, Claudiane, que eu acho importante a gente estar falando, porque não é tão simples. Para mim também não é simples. Eu, como humana, eu tenho vontade de, às vezes, falar algumas verdades, diria assim, mas eu tenho essa consciência que minhas filhas não merecem. E que se eu tenho uma questão, é com o homem, não é com o pai. Mas essa é uma compreensão que é muito desafiador para a maioria das Sim, pessoas. mas aí Esse desligamento. sim, mas aí tem que trabalhar dentro da consciência sistêmica. E não é uma constelação que vai resolver. Não é? Ao longo desses 28 anos de separada, quantos movimentos eu precisei fazer? E, inclusive, assumir, ok, eu quis a separação, eu sou muito ruim mesmo, não é? Eu sou ruim, eu quis a separação. Se eu sou ruim, eu sou ruim, ok. Então, mas eu sou a mãe ruim dos filhos que você tem, não é? Então, é liberar todos os emaranhamentos. O que é um emaranhamento? Emaranhamento é algo que forma um cordão por onde passa uma energia. E aí, uma boa dica que eu vou dar, gente, não fale mal do companheiro. Ele pode te torturar. E eu sempre, os meus filhos nunca, e nem os meus clientes, e nem quem vê minhas lives, nunca me viu falar mal do meu marido. Olha só, eu fiz uma dedicatória para ele, e é autêntica, é verdadeira. Eu fiz uma dedicatória, não é? O que ele fez, o que ele achou, o que ele falou, o que ele... não é da minha conta. Eu não posso mexer no universo do outro, né? Mas aqui, ó, dedico aos meus pais, né? Dedico aos meus filhos a dedicatória e dedico ao pai dos meus filhos. Qual é o sentido de ser uma consteladora, né? Se eu não posso ó, meu ex-marido está aqui, você é o pai certo para os nossos filhos. Obrigada por toda a sua dedicação e empenho para fazê-los felizes. Eu reconheço e te dou um lugar em meu coração como pai dos nossos 4 filhos, por toda essa existência.
Em nossos filhos habita eu, habita você e habita toda a nossa ancestralidade. O que corre em suas veias e em minhas veias corre também nas veias dos nossos filhos. E lá, nesse espaço entre o corpo, a alma e o coraçãozinho deles, nós dois ficamos bem e em paz. Por tudo isso, você sempre fará parte do meu sistema. Minha eterna gratidão e meu eterno reconhecimento. Não é? E é autêntico, porque quando eu olho para ele enquanto pai dos nossos filhos, e agora como o avô dos nossos netos, ele é maravilhoso. Entendeu? E os meus filhos sabem que eu falo de uma forma autêntica. Né? Agora, deixa ele vir fazer ataques energéticos em mim? Não, eu vou lá e corto todos os cordões. Acabou, chega, basta de sofrimento para todo mundo, não é? E essa maturidade é tão importante. Por isso que eu fico feliz do direito sistêmico estar se estendendo. É uma pena que aqui na minha cidade não tem. E nem todos aceitam, né? Porque tem que ser de forma voluntária. Mas até para os profissionais, né, do direito, ter essa visão ampliada, é muito além. É preciso ter uma visão de muita sabedoria para dissociar. Poxa, eu tô magoada com meu marido, mas é o pai. Poxa, a minha mulher, minha ex-mulher me feriu, mas é mãe. O que acontece, Claudiane, no geralzão, é que joga tudo num balaio. Isso acontece com homens e mulheres. Joga tudo num balaio, tudo. Mistura, joga fora, porque não presta. Né? É aquela coisa, uma das regras da autorresponsabilidade é você julgar as pessoas por um fato. Julgar assim, você vê, nossa, aquilo não foi bacana. Mas não pegar e generalizar. Né? Ei, Claudiane, a gente já ultrapassou muito o nosso papo. O livro é resultado de um trabalho de 25 anos, né? Então aqui, por exemplo, eu falo como cuidar dos filhos após o divórcio, como os filhos lidam com o divórcio em idades bem distintas, né? Algumas soluções que amenizam o impacto do divórcio, qual é a melhor solução quando o amor acaba, como apresentar a criança à casa do papai e da mamãe sem causar-lhes insegurança. Esse livro, ele tem 100 páginas, porque eu sei que o brasileiro não gosta de ler. Então eu peguei um livro que era 300 páginas e vou fazer 3 livros, né? Vou publicar 3 de 100, porque no aeroporto, em qualquer lugar você lê um livro. Ah, eu já quero. E aqui, aí eu falo dos tipos de famílias, né? Um conceito que a Ana Lúcia Braga traz, que é o matrimonial, união estável, concubinária, monoparental, intersexual, homoafetiva, né? Os tipos, famílias mosaico, como lidar com essas outras famílias. O livro, ele é resultado desse trabalho que eu fui fazer, mas também resultado de quem já passou por esse lugar. E acredita que é o cocô do cavalo do bandido. Então, a gente precisa começar a tirar essas camadas e compreender, através da constelação sistêmica, que é uma ferramenta, né? Por que a gente está emaranhado tudo isso? Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser leve? Por que não pode ser maduro? E eu digo para vocês que a constelação, junto com o processo terapêutico, faz milagre sim. Você vai olhar frente a frente para aquilo que é seu, aprender a tomar responsabilidade, inclusive pelas suas culpas, por aquilo que você diz, eu não quero, sabe, eu fiz mesmo, não é? Quando eu estava no auge do meu processo com o nascimento do meu neto, eu já tinha entendido o meu neto é o Beca, o segundo neto, né, da minha filha. Eu já entendi para onde ele olhava, gente. Eu entendi, né, o que estava acontecendo. E aí foi muito interessante. Eu abri um livro do Bert Hellinger à noite, de madrugada, do nada.
E ele contava o caso de uma criança sendo constelada, cujos pais fizeram uma alienação parental, o pai ficou com a guarda das crianças, né? E quem estava constelando eram os netos dessa confusão. E o que aconteceu? A neta tinha um problema cardíaco. E chegou até o Bert e ele disse, ela olha para a dor no coração de uma avó excluída. O que aconteceu? Gente, aquilo assim, meu Deus, né? Então, quando a gente não se permite ser excluído da vida dos nossos filhos, quando a gente toma responsabilidade, quando a gente vai lá e diz para o outro, aqui é o seu limite, eu estabeleço limites saudáveis para você, não é? Também é uma maneira que a gente tem de liberar quem chega depois. E a gente só libera quem chega depois quando a gente tem autorresponsabilidade, discernimento, né? Sim. Maturidade. E todo mundo erra, todo mundo. Quem está olhando só para a família de origem, não cuida do casamento, é uma traição. Quem vai lá e comete desacordos financeiros é uma traição. Mas a gente acha que traição é só conjugal, é só ir lá e arrumar um amante ou uma amante. Existem várias formas de trair. E o Bert fala, quem traiu primeiro? Não é? Quem descumpriu o acordo primeiro? Quando a gente não tem mais vontade de transar com o marido e está lá cuidando de tudo, de casa, de criança, de tudo, para chegar à noite morta de cansada e não estar disponível sexualmente. Isso também é uma traição. Porque qualquer relação diferente de pai, mãe, de amigos, passa pelo interesse sexual. Amanhã vou falar de Tantra, hein? Às 20 horas. Tantra. Então, também é uma traição, não é? Quando a gente não assume o nosso lugar na vida sexual, também é uma traição. Então, por que a gente pode estar indo desses lugares? Não é com culpa, eu não quero transar, meu Deus. Não, vai olhar. Olha, aproveita e vai olhar para o que é seu. Nós somos seres de luz e sombra. Não tem ninguém aqui iluminado. Porque se eu me iluminar, proporcionar uma luz, tem a sombra. Olha, quando a gente está no escuro e brinca, né? Quando a luz está numa vela, você está à luz de vela, olha a sua sombra ali. É luz e sombra refletindo o tempo todo. É lindo de se ver. Então, nós somos seres de luz e de sombra. De sombras enormes, que a gente não pode mais ter medo de querer enxergar, né? Algumas a gente vai conseguir enxergar, outras vão precisar de muitas resistências ainda. Mas eu não sei nem se tem outra resistência. Eu sei que nós temos que fazer o melhor nessa. Para que o melhor que a gente pode. É o que eu busco hoje. Buscar o melhor. Claudiane, a gente se estendeu, mas um papo tão bom, tão necessário. Eu sei que veio o que tinha que vir. Eu acho que a gente não tem mais tempo para perguntas. Eu tinha abrido a caixinha, mas amanhã eu dou um jeitinho de responder. Era ótimo aqui, mas se não, acho que nem consigo salvar a live, se a gente se estender muito. Olha, vocês podem enviar também inbox, né? Vai lá no direct, pode perguntar, eu sempre respondo, viu? Mas esse tema, ele é um tema maravilhoso. Quando a gente consegue compreender tudo isso dentro de uma ótica sistêmica ampla, não é profunda. A gente tem que aprender a olhar amplo e não profundo. Porque a gente estar nesse tema e fazer mais lives. Sim, o grande convite aqui não é fácil mesmo, mas é a gente tirar essa visão rasa, porque nós tendemos a olhar tudo raso. É bom, é ruim, é legal, é mal. O grande convite é mergulhe mais profundo, enxergue além do que parece ser. E, como você falou, chamar a autorresponsabilidade. Porque enquanto a gente se vitimiza, a gente se enfraquece. Esses dias eu falei para minha família assim,
Olha, não precisa, eu não quero que vocês tenham pena de mim. Orem por mim, rezem por mim, torçam por mim, mas não sintam pena de mim. Porque eu acho que quando a gente se coloca ali no, ai, tadinho, oh, que eu tô tão sofrida, oh, meu Deus, que estão fazendo comigo, a gente tá perdendo a chance de evoluir, de assumir mesmo o nosso papel de adulto que nós somos, né? A gente não é mais aquela criancinha que fica ali precisando da dó e da atenção das pessoas. Então, que todo mundo busque essa sabedoria maior. Saia do raso, de querer julgar, de querer falar mal, de querer apedrejar, que dá vontade, dá. Mas vai mais profundo e agir com mais sabedoria, porque a gente ganha. A gente sai ganhando, a gente se fortalece. Claudiane, eu só tenho que agradecer E assim, né? e, assim, tudo sabedoria. Essa coisa da boa consciência e da má consciência, né? A gente tem que parar. Porque em nome de uma boa consciência, muitas coisas são feitas de errado. Em nome de uma má consciência, muitas coisas são feitas de bom, não é? Então a gente tem que sair dessa coisa da inocência e da culpa, ok? Queridos, gratidão, muito obrigada. Quem tiver alguma Claudinha, muito obrigada por tua disponibilidade, eu sei da tua correria. E muito obrigada aí por tua contribuição, gente. Vão lá, sigam ela, porque tem um trabalho lindo. gratidão. Obrigada, Amanhã viu? tem Tantra. Tchau, Um tchau. beijo. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Eu vou tentar salvar. Obrigada a todos que participaram. Todos.